nós sermos ressuscitados por Cristo. Cristo não ressuscita fantasmas, almas holográficas. O que é uma alma holográfica? Uma alma como imagem tridimensional do corpo humano, mas se eu tocar, é fantasia, é neblina. Não. Tomé toca, e há carne, e há tendões, e há ossos, e que o Senhor diz, eu não sou um fantasma. Os discípulos de Emaús comem com Cristo, o Senhor come mel, o Senhor come peixe, depois da ressurreição. É este corpo, depois da ressurreição, é este corpo nosso que será ressuscitado. Então, filhos, para não irmos muito longe nesta conversa, quando vier essa nuvem escura, essa noite escura da alma sobre nós, para nos afastar do entusiasmo e do ânimo e do fervor que deve animar a nossa vida, tentando de modo afastar-nos da igreja de Cristo, não deixemos. Corramos para o mosteiro falar com o Metropolita, falar com a Madre Teresa, falar com o Sr. Teodoro, com os nossos bispos Paulo e Marcelo, com o nosso reitor, mergulhemos diante do canto dos ícones da nossa casa. Se não pudermos entrar na igreja, se estiver fechado, ou durante o dia, ou durante a semana, e oremos de cabeça no chão. Não é sentados no sofá. Não é assim que se ora. Nós oramos de pé, ou oramos de joelhos, ou sentados em cima, de joelhos no chão, com o rabinho em cima dos calcanhares. É o máximo. De preferência de pé. De preferência de pé. Porquê? Porque nós primeiro somos filhos do nosso Deus Pai Criador. E como filhos é suposto assumirmos a verticalidade da nossa filiação, que nos diz que não és escravo. Os escravos é que estão com a cabeça no chão. Nós estamos de pé. Segundo, por medida preventiva, porque de pé é mais difícil vir o sono e tombarmos. E se cairmos no chão, damos um trambolhão tão grande, partimos a cabeça e acordamos logo. E talvez da próxima vez, Jesus, não voltamos a rezar na vida, mas voltamos a rezar onde adormecemos. Não é, filho? Que eu não creio que alguém vá tomar medidas, por exemplo, não caí, parti a cabeça, agora vou, na próxima vez, rezar encostado à parede. Se adormecer, escorrego devagarinho, como um puxo para o chão. Espero que ninguém faça isso. Não é? Creio que não. Então, filhos, tomemos medidas. As medidas são estas. Não fiquemos à espera de sentir muitas coisas, não digo sempre, nem algumas coisas, nem nenhumas coisas. Eu não estou cá na igreja para sentir nada, a não ser o que Deus permita que eu possa sentir. Estou cá para que os meus irmãos possam sentir o Senhor Criador que eu amo. E eu devo ser aquele que transporta os meus irmãos para a presença de Deus pelos meus atos. Para que, se eu não sinto nada, possam sentir na presença de Deus, mas que eles sintam. Como é que eles vão sentir? Porque vêm os meus atos de amor que eu pratico para com eles, a presença de Deus. Vão dizer, aquele meu irmão fez isto por mim, agora dentro da minha casa, eu ia ser posto na rua agora. Foi Deus que o trouxe até mim. E vai dizer o que vão dizer, foi Deus que trouxe este meu irmão, tocou no coração, porque ninguém dá dinheiro a ninguém. Ele pagou 600 euros de renda na minha casa, eu ia ficar sem casa. E esta pessoa que não ficou sem a sua casa, vai ver Deus através daquele irmão que pagou a sua renda. E Deus presenta-lhe, como em milhões de outros exemplos, ou comida que nós damos, ou presença, ou oração, o que for. E os nossos irmãos e irmãs vão sentir Deus presente nas suas vidas. Bem, através de mim que não sinto a presença de Deus em lado nenhum. Mas fui canal para que a presença de Deus passasse. Mas Deus não sentindo, o Senhor sempre esteve comigo. Porque se não estivesse comigo, eu não podia transportar a presença de Deus para os meus irmãos. E mais tarde, eu começo a ver, porque eles me dizem que sentem a presença de Deus nas suas vidas e vêm agradecer. Ó irmão, porque nem sabe onde Deus está, muitas vezes. Sabe que está na igreja. Mas não sentiu nada. Mas nunca deixou de agir como se tivesse deixado de sentir. Entendem? Os padres da igreja não foram grandes padres da igreja porque já nasceram assim, já nasceram santos. Muitos deles foram grandes pecadores. Muitos deles durante décadas não sentiram nada a não ser aridez. Maria do Egito, 17 anos de aridez no deserto. 17 anos. São António Grande, 45 ou 47 anos de aridez total. Os demónios jogavam, lançavam contra os túmulos, porque ele decidiu ir viver para dentro dos túmulos onde viviam os demónios. Esta foi a decisão de Santo António Grande.
E do alto, já dos seus, ele foi para o deserto com 18 anos, mais 47, em cima de 18, está com 70 anos, por aí. A pessoa alto dos 70 anos é que Cristo lhe diz: agora o demónio não tem mais demónio, não tem mais poder sobre ti. Ele depois morre com 100 e poucos anos. Mas até aos 70 anos, lá tirá-lo contra as paredes dos túmulos. Com ele havia a agressão física da parte do demónio, que é coisa que Deus raramente permite. Raramente permite. A missão de Santo António era uma missão que tocava toda a igreja. Ele vai para o deserto com meia dúzia de ermitas e anacoretas que andavam por ali, separados uns dos outros. Bem, e em dias de vida dele, ele consegue juntar mais de 50 mil monges. Ainda anacoretas. 50 mil! Eles fizeram buracos naquelas montanhas do deserto que hoje lá estão. Aquelas cavernas estão pintadas com imagens iconográficas. Esburacaram as montanhas. 50 mil! Vejam que amor este homem tinha. Que tenacidade. E quantas vezes ele não sentia nada? Ele só sentia uma coisa, a presença do demónio. Isso ele sentia. Aliás, até no pelo, na pele, na carne. Porque braços foram partidos, pernas, costelas, tudo. Vinha do mosteiro, um monge, uma vez por mês, levá-lo, trazer um outro com água e um pão. E há umas das vezes, isto é narrado, em que encontra o pai António, que não tinha o pai António, era o monge António, esticado no chão, numa poça de sangue, desacordado. E o monge não sabe se estava desacordado, inconsciente há um dia, se há dois, se há três, se há 2 horas. Pega nele e leva-o para o mosteiro. Quando ele acorda às costas do outro monge, ele começa a espernear, pai António, põe-me já de onde me tiraste. Ele não queria, ele saltou das costas para o chão e arrastou-se. O braço partido, arrastou-se até aos túmulos, até que o monge o levou. Fazer o resto da caminhada. Este é o homem a dizer, é doido? Não, não é doido, não. Só que pela persistência de ficar lá no sítio geográfico onde Deus chamou para ficar, e sempre tendo sido fiel a isso, nunca tendo ido embora, nunca tendo desertado, pouco a pouco, ele não está mais preocupado se sente Deus ou não. Ele só está preocupado em cada dia que ele acorda, e eles quase não dormiam, dormitavam, estes grandes anacoretas, está preocupado em que cada vez que ele desperta, dos poucos minutos de sono ou em que dormita, ele vê cada vez mais a dimensão do seu pecado. Cada vez mais eles veem a dimensão do seu pecado. Estes grandes santos, se leres a vida deles, e ver que quando estão para partir ao encontro de Cristo, eles têm a certeza que são os maiores pecadores do mundo, mas não dizem isto por dizer. Eles sabem que são. Porquê? Porque nós achamos que temos só meia dúzia de pecaditos. Pecaditos. Porquê? Porque nós analisamos os nossos pecados na noite escura. Nem lanterna temos. Não há luz que se acenda na nossa vida. Então não vemos quase nada. Muitos dizem, não matei, não roubei. Não é? Então eu não peco. Os santos, não. Eles veem com lupa. E alguns com microscópio. Num quarto iluminado, o que é que acontece, filhos? Já vos dei este exemplo algumas vezes. Para terminar. Eu limpo o meu quarto. E tenho uma vela de 40 volts. Bem, eu para mim o quarto não limpo. Mas no dia seguinte, se eu puser uma de 250 lá, eu vou ver que, meu Deus, quantas teias de aranha que eu não vi que estavam escondidas. Quanto pó que eu não limpei. Porquê? Porque com a luminosidade do dia anterior eu não via mais do que aquilo. Mas com uma lâmpada, que é 10 vezes, não é? Mais, que tem claridade, 10 vezes superior à outra, eu vejo que a outra permitia que eu visse. É como nós, quando analisamos os nossos pecados, sem ter este rigor ascético, que nos vem do jejum, que nós não queremos fazer, tantas vezes, que nos vem da oração, que nos adormece e entorpece. Roncamos quando começamos a orar. E não, filho, acontece, ou filho, acontece sim, o que é que eu devo fazer? Dizer, Senhor, para já, 9 montanhas ou 12. Acordei. Despertei, acordei, estava a dormir. Com o rosário já está no chão, já caiu. Então, levanto, não desisto da oração. Faço 12 montanhas e vou buscar um saco de gelo ao frigorífico. Se não tenho, já parei a oração, que ela já foi interrompida, pego na bicicleta, no carro e vou comprar um saco de gelo. Ponho dentro do alguidar e ponho a cabeça ali dentro, até doer, até arder a cabeça. Isto que eu digo é para ser feito, filhos, se quisermos fazer. António Grande não tinha gelo, mas quando vinham as tentações iniciais, sabem como era? O demónio não atirava, não pegava e não atirava a 20 metros de distância. Vinham odaliscas, mulheres seminuas, insinuar-se diante dele. E o que é que o pai António fazia? Pegava uns poucos trapos que tinha, tirava nu, corria para os silvados e tirava-se por todo lado do céu para dentro dos silvados.
rasgava a pele, rasgava tudo, era só sangue. E agradecia a Deus pelas dores que tinha, pelo sangue que escorria, porque nas próximas 3 semanas ou 4 semanas não havia demónio que lhe aparecesse. Qual é a imagem da odalisca que o demónio podia impor? Nenhuma. Era só uma dor só. E a dor que ele sentia ao oferecer a Deus. Ele fazia isto. É mais grave do que buscar gelo e pôr a cabeça lá dentro. Mas sabe o que é que as pessoas fazem quando dizem isto? Não fazem. Não fazem, não põem o gelo. Mas sim. Não fazem. E quando não fazemos, depois chega uma altura que já não conseguimos mesmo fazer. O demónio já nos tomou. Já somos propriedade de Lucifer. São o caso das possessões diabólicas, como vemos narradas na Sagrada Escritura. Então não chegamos aí. Mesmo essas, a Igreja pode. Pelo poder de Cristo Nosso Senhor, como Ele expulsou aquela legião de demónios para a barra de porcos, também a Igreja pode expulsar. Mas são casos muito raros, porque as pessoas depois fogem da Igreja, fogem de Cristo. É o que o demónio quer levar-nos para bem longe, para não nos lembrarmos mais do Mestre, não nos lembrarmos mais da nossa salvação, para nos matar de morte eterna. Então, filhos, estas são as precauções que devemos ter. Este é o obstáculo onde muitas vezes nós depois do batismo chegamos, desta dormência, não é? De tudo na igreja ser pesado, ser pejado, a ausência de beleza, já não encontramos alegria quando olhamos para os ícones, já não gostamos das cúpulas da igreja, já não nos aproximamos dos nossos irmãos, incomoda-nos a presença de cada um deles. Então, filhos, lutemos contra isto. Fazendo isto, entraremos no deserto. Não estaremos sós. Cristo era acompanhado pelo Espírito Santo na sua natureza humana. Nós também somos acompanhados pelo Espírito Santo, por Cristo e pelo Pai. E por todos os sacramentos da Igreja. E por todos os pastores que são os nossos presbíteros, os nossos bispos. Por toda a santa tradição da Igreja. Pela Sagrada Escritura que devemos ler diariamente, um bocadinho, um capítulo ao menos por dia. Rezar todos os dias, o rosário. Mas não é correr, não é? Mas também não é de forma pastosa. Senhor Jesus Cristo, bem pronunciado, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de um pecador. E devemos dizer alto. A oração deve ser dita de forma audível para nós. Não devemos fechar os olhos quando estamos a orar. Para quê? Porque muitos fecham os olhos durante a oração. Não é? E se algum de nós fizer isso, deixe de fazer, filhos, porque nos vêm imediatamente imagens. Não é que quando estamos com os olhos abertos não apareçam alguns, mas pelo menos está um meio diante de nós. Pelo menos está uma parede. Não estão milhões de fantasias que o demónio põe na nossa memória, criando imagens dentro dela, das mais terríveis que podem acontecer. Entende? E oremos, de preferência de pé. Não é muito tempo. Um rosário são 22 minutos. Se rezarmos como deve ser, de forma que cada palavra seja audível. Se dizem Senhor Cristo, Filho de Deus, Senhor Cristo, Filho de Deus, isto é melhor não fazer nada. É parar. E depois também devemos, porquê que de pé? E porquê que devemos fazer metanóis antes de começar? Antes de começarmos o rosário, devemos fazer, antes de começarmos o rosário, devemos fazer pelo menos 12 metanóis. Imagina pelo menos, bom era 30 no final da oração, mas 12 pelo menos, como os primeiros 12. Para quê? Porque diz os padres da igreja, ou ora tudo ou não ora nada. Não é só a alma que ora. O corpo tem de orar. Se o corpo não ora, a alma também não ora. A alma não entra no reino dos céus sem corpo. A santificação vem para a alma e vem para o corpo. Ou não é o corpo o templo ou não é o corpo o templo do Espírito Santo. Não nos diz o apóstolo, nos diz a igreja, as Sagradas Escrituras. Então, o corpo tem que fazer parte da oração. Pelos lábios, é? Torna-se audível, é o corpo que pronuncia esses sons. Quando pomos a cabeça no chão, é o corpo que transporta a reverência da minha alma, e o meu próprio corpo, quando ponho a minha cabeça no chão, eu assumo que o meu Criador é meu Pai e é maior do que eu. Que Ele não tomou a vida de ninguém e eu tomo a vida dele. Quando eu ponho a minha cabeça no chão, eu reconheço quem eu sou. A estatura total do homem que foi criado por Deus está ali. Não há vergonha. É o contrário. Não há vergonha em pôr a cabeça no chão. Há vergonha se não o fizer. E então o meu corpo ora. Para que um dia a oração já não seja dita por mim, mas seja dita pelo Espírito Santo em mim. Seja eu acordado, seja eu a dormir. Que é a chamada oração. Exicasta. Dos exicastas. Destes dias dos quais falaremos. Então, filhos e filhas, só assim é um bocadinho deste puzzle
tão belo que é esta imagem que a Igreja nos dá. Não como um puzzle. A Igreja dá-nos uma imagem única. Nós ainda temos uma alma fragmentada, temos a imagem fragmentada também. Mas um dia não veremos mais Cristo fragmentado, porque Ele não é fragmentado. O Senhor é inteiro. E chama-nos a sermos isso. Inteiros e não fragmentados. Deus é um Deus simples. Não é um Deus que tenha partes como nós. Mas as nossas partes é para tenderem a sermos um só ser. Não é que somos chamados a ser no casamento dois seres, dois corpos, mas um só ser. Como se fosse um só corpo. Nós somos dois corpos diferentes. Também a Igreja, esta fragmentação interior, toda que nós temos, porque somos feitos por partes, é para que nós criemos, pela graça de Deus, harmonia entre estas tantas partes que eu tenho dentro de mim. A minha alma, as faculdades da alma, os apetites que a alma tem, os poderes cognitivos da alma, que são todos diferenciados uns dos outros, cada um na sua missão, com a sua densidade, mas trabalhando em comum. É isto que é deixar-nos ser fragmentados. Cada fragmento nosso, trabalhar em comum. Então passamos a ser uniformes e não mais fragmentados. O homem fragmentado não pode ser salvo. Nem a mulher. Temos que ser unidos a Cristo. Ter comunhão com o Senhor. Mas para termos comunhão com o Senhor, não podemos negar o deserto das nossas vidas. Não podemos negar a cruz. Não podemos temer a morte sem termos nesse temor que temos dela necessariamente, sem termos a certeza que temos Deus, para lhe confessarmos o temor e o tremor que temos da morte. Até que um dia a morte não seja mais assustadora para nós. Por enquanto ela ainda o é. Mas é para deixar de o ser. E eu só não temerei a morte, mas não é desrespeitando a morte. Não temerei a morte quando eu souber que de facto Cristo está aqui, está do lado de lá. Aqui para me acompanhar durante a morte. Porque o Senhor acompanhar-me no túmulo, Cristo acompanhar-me no cemitério e dar-me a mão do lado de lá, quando eu ressuscitar. É Ele que me tira do túmulo. Quando isto se tornar certeza em mim, e não a história da carochinha que eu li alguns nas Sagradas Escrituras, que infelizmente não é o nível de tipatinhas, tanta vez a Sagrada Escritura está. Entendem, filhos? Pinta rico com tipatinhas. Sagrada Escritura não. A não ser os ateus. Não? Os ateus que gozam com a Sagrada Escritura, no sentido mais terrível que as palavras possam ter. Então, quando eu não tiver medo da morte, é porque eu tenho a certeza que o meu Cristo é um Cristo que está vivo. É o Cristo que morre e que ressuscita. Enquanto eu não tiver essa certeza, filhos, enquanto eu não tiver essa certeza, é como eu disse ontem, eu não sou capaz de dar a minha vida pela Igreja, pelo meu irmão. Então eu não creio em Deus. Como eu não creio em Deus, eu sou descrente, sou infiel. Eu ainda estou só a tentar. E às vezes acredito, eu próprio, que se calhar nem estou a tentar. Estou no sítio errado, estou enganado. E melhor é ir embora. E assim é onde não tem Igreja. Os apóstolos fizeram isso. Não sejamos dessa raça. Porque nós somos da raça daqueles que receberam o batismo. E os que receberam o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo foram batizados no batismo dele. E esses são filhos do Altíssimo. São filhos de Deus e filhos. Somos nós. Bendito seja o nosso Deus, que agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Cheguei a fim.